Olá, meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa hora a todos vocês que nos acompanham aí nas redes sociais, né? YouTube, Facebook, WhatsApp. Eu estou aqui para, junto com vocês, nessa feita, deixar uma rápida reflexão para a nossa vida, baseado em um versículo bíblico que se encontra no livro de Tito, no capítulo 2, versículo 11, que diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos que, renunciando às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século piedosamente e justo. Amém? Então, queridos, compartilhar com você desse momento, dessa reflexão para nosso aproveitamento espiritual. As pessoas que me acompanham aí tenho acompanhado aí em outros vídeos, mostrando outras coisas, falando de outras coisas, sempre mostrando aí o meio natural, né? O ambiente na sua beleza natural, cenário natural, né? Eu gosto muito disso. Isso é bom. Deus deixou na natureza o reflexo da sua glória. E a gente deve ser um amante da natureza, de todas as coisas que Deus criara para o nosso bem-estar. E se tem algo que nos deixa um tanto quanto fascinado, em mais harmonia com a vida, é a natureza que Deus criou. Mas dessa vez eu quero deixar essa rápida reflexão para você, porque é algo de muita importância para a nossa vida interior, para o nosso espírito, para a nossa alma. Nada melhor do que a palavra de Deus para nos trazer edificação e, enfim, o tratamento no nosso homem interior. Então, queridos, nós vivemos em um tempo de tantas ideologias, de tantos pensamentos que divergem, né? Mesmo as ramificações cristãs, né? Os que falam da palavra de Deus, enfim, cada um tem o seu ponto de vista, o seu entendimento, desde que não se rompa em heresia, né? Ou em questões extras bíblicas que trazem confusão. Mas a gente deve provar de tudo e reter o que é bom. Então, nesse versículo que eu estou mencionando, fala sobre a oportunidade que Deus nos dá pela salvação em Cristo Jesus através da graça de Deus, que é o próprio Jesus, o aparecimento da graça, da abundante graça que Deus nos proporcionou, né? E hoje, em cima disso, dessa graça, muitos querem banalizar a salvação, achando que a graça de Deus tudo aceita, tudo libera, enfim, né? E as pessoas hoje vivem um evangelho de total liberalidade. Libera na geral, o importante é a graça. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele disse que essa graça, a graça salvadora de Deus, ela nos educa, nos ensina, nos instrui, né, a viver uma vida de justiça, de piedade, de verdade. Nos ensina a renunciar à concupiscência mundana, ou seja, o desejo, a atração pelas coisas carnais, pelo sexo livre, pelos prazeres efêmeros e transitórios dessa vida,
que se concentram na carne, né? O campo de batalha que nós enfrentamos com a nossa natureza humana. Então, Paulo disse para renunciarmos, porque a graça de Deus nos educa a isso. Alguém que está na graça de Deus é alguém que agora, né, tem um diferencial na sua vida, na sua maneira de falar, na sua maneira de vestir, na sua maneira de proceder, enfim, no convívio, na comunidade em que está inserido. Está entendendo? Então, nada de banalizar e achar que porque eu estou na graça de Deus, eu vou viver deliberadamente conforme tudo que eu penso, que eu entendo e que eu quero e que eu gosto de fazer. Não. Está totalmente, redondamente enganado. A graça de Deus, ela nos ensina a renunciar. Ela nos educa a renunciar, a não aceitar, a não querer, enfim, e buscar aquilo que é útil, que vale a pena e que agrada a Deus, embora contrariando agora os nossos gostos, a nossa vontade, porque a palavra de Deus, aquilo que Deus quer de nós, sempre vai contrariar os nossos desejos, as nossas vontades, né? Os desejos da carne. Então, a graça de Deus nos ensina a renunciar a tudo isso, a viver na justiça, fazer o que é justo, sem mais ter que estar ali dando jeitinho de brasileiro, enganando um, enganando o outro e, né, aproveitando, sendo oportunista para se valer daquilo que muitas vezes é ilícito, mas que você se dá bem. Mas agora, a graça de Deus, você passa a fazer as coisas com justiça, com verdade, né? Com sobriedade, né? Então, ao abraçarmos essa graça de Deus, nós somos educados a viver uma vida diferente. Se você agora abraçou a graça, mas está vivendo deliberadamente como você deseja e ainda alimentando os desejos carnais, você está fora dos verdadeiros propósitos que Deus quer da sua vida. Mudemos de vida, sejamos diferentes, né? A graça de Deus nos leva a isso, a viver uma vida com diferencial, no nosso modo de pensar, de agir, de fazer e de acontecer as coisas. Certo, amigo? Então, meu irmão, hoje o mundo está minado de tantas ramificações, né, que se dizem cristã, pregando o evangelho totalmente liberal. O importante é barganhar discípulo após si. Mas, infelizmente, muitos terão a dura palavra de Jesus: eu não vos conheço. Que sejamos conhecidos, que façamos aquilo que é aceitável por Deus. Amém? Abrace a graça de Deus para viver de forma que agrade a Deus e glorifique a Ele. Que Deus te abençoe nessa rápida reflexão. Fique com Deus e que Deus continue te abençoando para uma vida plena de vitória, de bênção e de santidade com Deus. Em nome de Jesus.